Histórias assombradas. Ok, então vamos ao relato. Maldita maledite destruidora. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana e esse relato aconteceu comigo alguns anos atrás. Ok. Antes de tudo, gostaria de dizer que amo seu canal. Muito obrigada. Um beijo. Todos os nomes já estão trocados. Eu estava acessando a internet quando decidi entrar no Orkut. Quem é da época do Orkut? E fui dar uma olhada nas comunidades. Até que vi um homem bonito abraçado com um cachorro da raça Pitbull. Ana, eu não vou mentir. O homem, cujo nome era Ricardo, chamou minha atenção. Ele era muito bonito, mas era bonito mesmo. Entrei no perfil do Ricardo, como quem não quer nada, e logo murchei quando vi que as fotos estavam bloqueadas. Desencanei na hora e fui escutar música e fazer outras coisas. O Ricardo, por algum motivo, não saía do meu pensamento. Toda hora vinha a imagem dele na minha mente. No dia seguinte, quando fui acessar o meu Orkut, levei um baita susto ao ver que havia uma visita dele. Sim, o Ricardo visitou meu Orkut. Imediatamente cliquei em seu nome e novamente fui parar em sua página. E de novo fiquei admirando sua foto do perfil, imaginando mil coisas, ou seja, sonhando acordada. No dia seguinte, notei que ele havia não somente visitado o meu perfil de novo, mas também mandado uma mensagem perguntando: Bom dia, eu te conheço? E o que tanto você procura no meu perfil? Ai, meu Deus, não tem nada não, é que eu gostei do cachorro. Ai, meu Deus, eu fiquei tão sem graça que achei que não seria capaz de respondê-lo. Nossa, ele foi muito grosseiro, ao meu ver. Bem, esperei passar algumas horas, né, para dar um charme. Esperei passar algumas horas e enviei uma mensagem pedindo desculpas, menti, dizendo que ele se parecia com alguém que eu conhecia. E foi então que ele respondeu: Posso ser quem você está procurando. Moreno alto, bonito e sensual, a solução. Como que é? Posso ser a solução para os seus problemas. Meu Deus, quase morri do coração. Meu mundo girou depois de ler aquilo. E daí em diante, começamos a conversar todos os dias, trocamos MSN, telefone e todos os contatos possíveis. Ricardo era maravilhoso, inteligente e responsável. Semanas depois, Ricardo foi me buscar no meu trabalho, me levou para jantar fora e me pediu para me conhecer melhor. Era a primeira vez que estávamos nos vendo pessoalmente. Ricardo confessou que tinha um filho de 4 anos, fruto do seu casamento com a Maledite. Ele disse que amava a criança e esse era o único motivo pelo qual não se arrependia de ter se casado com ela, com a Maledite. Bom, conforme nosso relacionamento ia avançando, Ricardo me contava mais sobre a Maledite e o relacionamento deles. Parecia que ele estava me preparando aos poucos, sabe? Foi então que Ricardo confessou que a Maledite e ele se conheceram na faculdade. Desde então começaram a namorar. Por morar longe, Maledite sofria muito para chegar na faculdade. Ele a chamou para ir morar em seu apartamento, que era maior e mais próximo da faculdade, e ela não precisaria sair tão cedo de casa. Mas Maledite se descuidou do anticoncepcional e acabou engravidando. Ricardo continuou a faculdade, se formou em advocacia e logo depois foi exercer a profissão. Se formou em direito e tal. Ele vinha de uma família de classe alta, influente. O pai era juiz, a mãe engenheira. Então, para mim já ficou claro o motivo da Maledite ter engravidado. Enquanto Ricardo crescia profissionalmente, Maledite reclamava por ficar presa em casa cuidando dos filhos deles, que na época tinha apenas alguns meses de vida. Tinha constantes ataques de ciúmes e chegava a ser agressiva. Em uma dessas brigas, ela o agrediu. Ele perdeu a paciência e acabou revidando.
Foi então que ele resolveu sair de casa, deixando o apartamento para ela e para o bebê. Mas ela nunca superou o término e vivia indo atrás dele, pedindo para voltar. Ricardo dizia que o relacionamento com outras mulheres nunca dava certo, mas esperava muito que fosse diferente comigo. Ele estava gostando muito de mim, muito mesmo. Sempre deixava claro o quanto eu era bonita, inteligente. Ele parecia me adorar. Ana, depois que o Ricardo me contou essa história, eu vi que as coisas seriam difíceis para o meu lado, principalmente depois que ele começou a postar fotos nossas nas redes sociais, dizendo que comigo ia dar certo. Que finalmente Deus havia lhe presenteado com o amor com o maior dos presentes e tal. Maledite era presente na vida dele por conta da criança. Eu sabia relevar e jamais entrei em conflito com ela. Eu confiava no Ricardo e por isso eu lhe dava liberdade. No entanto, ela passou a ligar diversas vezes pedindo coisas. Inventava que a criança estava passando mal, ou até mesmo que estava com saudades do pai. Bom, certo dia, Ricardo me convidou para ir no aniversário do pai dele. Eu finalmente iria conhecer sua família e me enturmar mais. Quando chegamos na festa, Maledite já estava lá. Ela me olhou dos pés à cabeça. Todos me cumprimentaram e foram simpáticos, menos a Maledite. Ela ficou jogando a criança para o colo do Ricardo, dizendo que o menino não podia brincar no chão e blá, 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 blá. Ainda fez ofensas à minha pessoa. Eu nem fiquei perto. Tratei de me enturmar e deixei os dois resolverem as diferenças. Procurei um lugar que me fizesse ficar o mais longe possível daquele embuste. Na época eu tinha apenas 21 anos, mas já tinha o peso de um divórcio nas costas, então não ia entrar em briga desnecessária. Estava ali para curtir e não arrumar encrenca, e Ricardo sabia muito bem. Bom, Maledite e Ricardo tinham a mesma idade, ambos na casa dos 32 anos. Lá pelas tantas da festa, Ricardo se irritou com a Maledite, e os dois começaram a discutir, e ele a mandou para a ponte que partiu. Todos olharam assustados para eles e ela sorriu toda sem jeito, pegou a criança no colo dele, pegou a criança do colo dele. O pior de tudo é a criança no meio desse vucu-vucu, né? Mas os olhos dela estavam fumegantes de raiva. Ele se juntou a mim, nós dançamos, tiramos fotos e rimos muito. Estávamos felizes e muito bem resolvidos, tanto que ele me pediu para ir morar com ele. Ricardo dizia que há muito tempo não se sentia assim com alguém, que eu havia lhe trazido paz e que se sentia muito bem do meu lado. Eu, como havia me divorciado recentemente, achei melhor não me mudar totalmente para a casa dele. Ia lá na sexta-feira e voltava no domingo. E fui fazendo assim até amadurecer a ideia. Fui devagar, até os meses irem passando e a gente ter certeza. Os dias que eu estava lá, a Maledite não o deixava ver o filho. O menino chorava com saudades do pai, realmente, e ela nem aí. Ricardo ficava desesperado, de mau humor, porque queria ver o filho e não podia. Ele ficava colocando coisas na cabeça. Ela, acho que ficava colocando coisas na cabeça da criança, tentando jogá-la contra o pai. Nossa, era horrível. Ela começou a exigir que ele deveria ir até a casa dela se ele quisesse ver a criança. E inventava que o menino tinha pesadelos quando estava perto de mim, que ela não ia deixar ninguém maltratar o filho deles. Nossa, eu nunca fiquei sozinha com o menino. Ricardo sempre estava de folga quando pegava ele, estava sempre preparado para o filho e dava toda a atenção do mundo para a criança. Ele era um ótimo pai e eu nunca interferi na relação deles. Não era nem louca de fazer isso. Ricardo brigava com a Maledite todos os dias. Ela ia ficando cada dia mais insuportável, exigindo muitas coisas somente porque tinha um filho dele. Com o passar dos meses, essa situação toda foi desgastando o nosso relacionamento. E tudo se tornou pior num determinado dia que Ricardo chegou em casa e em seguida a Maledite ligou para informar que ele tinha esquecido uma camisa lá. Diz que já estava lá há algum tempo, mas que já estava lavada e passada. Era só ele ir buscar.
Nós acabamos discutindo por conta disso e ele foi pegar a camisa na casa da Maledite. Acabou jantando por lá e nem voltou para casa. Nem sequer ligou para dar alguma satisfação. Ele nunca havia sido grosseiro comigo, porque sabia o inferno que eu passei no meu antigo relacionamento. Ricardo cuidava das palavras quando ia falar comigo. Ele era carinhoso e sabia como me agradar. Agora vem o sobrenatural. Bom, o tempo foi passando, o nosso relacionamento ia de mal a pior. Ricardo nem fazia mais questão de me avisar se ia chegar tarde ou não. Em nada se parecia com o homem responsável que conheci, o mesmo que dizia me amar. Em uma noite, eu estava sentada na varanda pintando as unhas quando Ricardo chegou em casa. Ele estacionou o carro na garagem e veio em minha direção. Me deu um beijo na testa e me entregou uma vasilha que continha um pedaço generoso de bolo. Ele sentou do meu lado e disse que o bolo era do aniversário de seu filho. Disse que foi tudo de última hora e pediu perdão por eu não ter sido convidada, que as coisas estavam complicadas no momento, mas logo tudo ia se resolver. Disse que me amava muito, mas estava com medo de perder o amor do filho. Mas o caso já estava na justiça e logo as coisas iriam voltar ao normal. Eu não disse nada. Continuei de cabeça baixa, pintando as unhas dos pés. Quando acabei, peguei a vasilha de bolo, levei para a cozinha e comi. Sim, eu comi. Uai. Na época, eu ainda não tinha maldade. Eu nem sabia dessas coisas de feitiço, de amarração, sei lá. Eu sou apaixonada por bolo de chocolate. Hoje entendo o motivo pelo qual aquele bolo estava tão caprichado. Chocolate com doce de leite e brigadeiro. Eu não passei mal após comer o bolo, mas alguns dias depois eu fui ficando inchada. Eu não conseguia ir no banheiro. Quando fazia xixi, o lado esquerdo da minha barriga doía tanto que eu gritava de dor. Eu tive que voltar para a casa da minha mãe. Ricardo não parava em casa e eu mal conseguia levantar da cama. De uma hora para outra, eu tomei nojo do Ricardo. Eu não conseguia sequer ouvir a voz dele. Ele, desesperado e sem entender o meu comportamento, muitas vezes até agressivo, me pedia para voltar e dizia que ele cuidaria de mim. Nossa, só em ouvir a voz dele parecia que o meu cérebro ia explodir de tanta dor. Minha barriga estava inchada e quando eu finalmente soltava... E quando eu finalmente soltava um punzinho sofrido, doía tanto que parecia que estavam enfiando uma faca lá. Eu entrava no banheiro me arrastando para tomar banho. A maçaneta da porta começava a mexer, como se alguém quisesse entrar. Eu tinha sempre a impressão de estar vendo alguma coisa ou ouvindo alguém chamar o meu nome. Os gatinhos da minha mãe tinham medo de mim. O cachorrinho chorava dia e noite. Na pia da cozinha aparecia sempre uma larva. Ela era grande e gorda. Eu jogava água fervendo, limpava tudo, mas depois aparecia uma igualzinha no chão do banheiro. E não importava se estava tudo limpo, ela ou elas sempre apareciam. O Ricardo sumia de uma hora para outra e quando me ligava estava sempre estranho. Agressivo, dizendo que eu estava fingindo que se eu não o quisesse mais, era só dizer. Na mesma noite, eu vi uma mulher caindo no portão. Na mesma noite, eu vi uma mulher caindo no portão e quando fui olhar, não tinha ninguém. Achei que se tratava de alguém passando mal e por isso eu fui ver, mas quando cheguei, não tinha ninguém. Resolvi terminar tudo com o Ricardo, terminar de vez. E pasmem, ele me ameaçou de morte quando eu fosse buscar as minhas coisas na casa dele. Gente, como assim? Tá vendo? Bom, foi inferno atrás de inferno. Até que a minha amiga me levou no terreiro da sogra dela. Chegando lá, eu me assustei ao ver o marido dela, que também é meu amigo, mas ele estava lá batendo tambor.
Eu me assustei porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Bom, sempre tive medo e sempre recusava os convites de festas que tinham lá. Quando eu estava deitada e ouvia as entidades chegando por lá, eu aumentava o volume da televisão com medo. No entanto, hoje sei que tudo não passava apenas de preconceito bobo da minha parte. E foi lá, justamente lá, que eu encontrei ajuda. Assombrados, me desculpem por não dar detalhes, porque eu não sei se eu posso falar. Porém, me foi revelado que não era só o bolo que eu comi que estava batizado, digamos assim, né? Estava enfeitiçado, foi feito especialmente para mim. Mas todas as guloseimas que eu comia na casa do meu sogro. E o Ricardo, coitado, estava mais do que amarrado. A Maledite não queria sair da família. E quando ela viu que meu relacionamento com o Ricardo estava alcançando outro patamar, ela enlouqueceu. A intenção era me tirar da jogada. Ela tinha inveja não somente do meu relacionamento com o ex dela, mas também da minha beleza, do meu corpo, da minha inteligência, de como ele e eu dávamos certo juntos. A gente se completava. Ela conseguiu acabar com os planos que nós fizemos. A entidade me perguntou se eu queria o Ricardo de volta, e apesar de amá-lo muito, eu disse que eu queria apenas que ele fosse livre. Se tivesse que ser, seria por livre e espontânea vontade de ambos. Eu não queria ninguém comigo por obrigação. Ricardo estava completamente perturbado. Eu não sei se a Maledite irá pagar algum dia. Também não sei se o Ricardo irá se libertar dessa obsessão que a Maledite tem por ele. Até hoje ainda sou leiga em assuntos espirituais, mas foi através de uma amiga que passei a me interessar por esses assuntos e também conheci esse canal maravilhoso. Beijos a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Ixi, tá cheio de maledite desse tipo que não consegue deixar o ex e que tem e acaba usando a criança para mantê-lo meio que preso e fora o feitiço, né? Que acabou ainda dando o bolo, um bolinho especial para ela, né? Por isso que a gente tem que estar, ó, atento. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.